Capítulo 281. Capítulo 281. O Festival de Música Perdido. Embora a pesada espada nas mãos de Lucien não parecesse extravagante, seu desenho era solene e sagrado. No entanto, o olhar e o valor não foi o motivo que fez o corpo de Léo tremer levemente e sua voz tremer. Isso mesmo. A espada se chama Cleancer, e seu último dono foi Ivanovski. Eu o matei. Lucien assentiu. Quando ele disse isso, havia um sorriso calmo em seu rosto. Lucien não estava preocupado com a possibilidade de alguém descobrir que ele também sabia da existência do mundo das almas. Afinal, ninguém poderia dizer que, ao invés de perseguir Lucien para matá-lo, Ivanovski estava na verdade correndo por sua própria vida, em direção ao poço da mina. Sorrateiro como um feiticeiro poderia ser, ainda havia chance de que Lucien pudesse acabar com a vida de Ivanovski usando algum tipo de estranhos itens mágicos ou armadilhas. Além disso, Nikonov não encontrou nenhuma evidência no fundo do poço da mina, nem encontrou Ivanovski no mundo das almas. Portanto, Lucien deve estar seguro. Além disso, não era fácil para um feiticeiro de nível médio controlar a vontade de um grande cavaleiro usando feitiços, sem mencionar que Ivanovski tinha a benção chamada interferência, que era muito resistente ao controle mental. Pelo menos um feitiço do nono círculo, como invadir cérebro, deve ser usado se um mago de nível sênior quisesse obter informações sobre o mundo das almas de Ivanovski, que era definitivamente a informação mais significativa, bem protegida pelo subconsciente de Ivanovski, ou o alvo logo acordaria da grande sensação de revolta. De outra perspectiva, essas razões acima também foram o motivo pelo qual as pessoas importantes por trás de Ivanovski se sentiriam seguras para lhe dizer como entrar no mundo das almas. Ao comparar e contrastar a lista dos santos que eram contra o Papa na Suprema Conferência de Teologia e a lista dos grandes cardeais que mataram em conjunto Wilfred, o grande mestre da palidez, Lucien sentiu que já estava bem na frente do grande segredo chocante, e assim ele teve uma melhor compreensão do grande valor do mundo das almas. Uma vez que o fato de que ele também estava ciente da existência do mundo das almas foi revelado, independentemente do que os outros fariam com ele, Lucien estava certo de que os santos e o pontífice da Igreja do Norte definitivamente o matariam em pessoa. Mas por que a Igreja do Norte não escondeu a lista, mas a disponibilizou para quase todos? Porque eles sabiam bem que havia uma premissa se realmente se pudesse ver o grande segredo existente entre as duas listas, é preciso estar ciente de que, embora Wilfred, o mestre da palidez, não tenha acabado faltando, ele tinha uma ligação muito próxima para os vários arquimagos lendários desaparecidos. Eles fizeram algum experimento secreto juntos, e ele também conhecia o segredo da imortalidade escondido no mundo das almas. No entanto, aquelas pessoas que sabiam tanto não precisavam da lista para descobrir o que aconteceu. Foi por isso que o Congresso de Magia, apesar de ter todos os registros da Igreja do Sul e do Norte, ainda obteve descobertas. Embora a resposta de Lucien tenha sido bastante clara, os olhos de Léo em seu rosto enrugado de repente perderam o foco. Neste segundo, o propósito de sua vida havia terminado. Suas mãos tremiam ferozmente. Seus lábios se abriram ligeiramente, mas sua garganta não conseguiu emitir nenhum som. Depois de mais de 5 minutos, Léo forçou um sorriso em seu rosto e disse: "Obrigado, meu senhor, por se vingar, por mim." Lucien podia dizer as emoções misturadas na voz de Léo. Havia alegria, arrependimento, depressão e confusão. E Lucien entendeu totalmente. Os mortos pertencem ao passado. Lucien tentou confortar Léo, mas foi interrompido por ele. "Desculpe, meu senhor. Por favor, me dê alguns minutos." Lucien assentiu. Então Léo caminhou em direção a uma enorme pedra ao lado. Embora parecesse relativamente calmo, quase caiu por causa da raiz da árvore. Ele continuou tropeçando para a frente. Na frente da pedra, o joelho de Léo de repente caiu no chão. Cruzando na frente de seu peito, ele beijou o musgo seco na rocha, e murmurou alguns nomes. Lucien caminhou para o lado para mostrar seu respeito. Os cavaleiros que cresceram sob a influência da igreja sempre desenhavam a cruz na frente do peito quando se emocionavam, não importando se acreditassem no Deus da verdade ou não, e não importando se tivessem algum comportamento ímpio. Eles desenhavam a cruz e rezavam, e era um hábito estampado deixado por seus pais ou familiares, não necessariamente piedade. A mente de Lucien vagou um pouco. Ele estava pensando em um novo tópico de pesquisa arcano, a influência das experiências da primeira infância em seu padrão de comportamento. Depois de alguns minutos, Léo caminhou lentamente de volta. Sentindo-se um pouco cansado, ele disse a Lucien: "Meu senhor, vamos partir agora. Temos que deixar Ural o mais rápido possível. Os vigias noturnos e os cavaleiros têm nos procurado como loucos."
Felizmente, estou bastante familiarizado com esta área, ou não seria capaz de encontrá-lo aqui, meu senhor. Embora seu coração ainda estivesse cheio de sentimentos contraditórios, Léo se lembrou de seu próprio dever. Então, ele tirou um par de botas bordadas com padrões de ouro escuro. Meu senhor, estas são as botas que encontrei, do corpo do feiticeiro. Sidestec, item mágico de nível 3 de nível médio. As botas poderiam melhorar a agilidade de um feiticeiro para o nível de um cavaleiro de nível 3, e também forneceram ao feiticeiro 2 usos do feitiço do terceiro círculo teletransporte de curta distância por dia. Depois de verificar as botas com cuidado, sorriu. Ok, podemos atravessar os montes Urais diretamente. Eu posso lidar com as feras e criaturas nas montanhas, e também tenho a cabana do feiticeiro. Parando um pouco, Lucien consolou Léo. Quando chegarmos em Alto, Léo, tente ficar lá e não volte mais. Você deve pensar em sua vida futura e provavelmente ter seus filhos novamente. Pegue a espada, Léo. Você vai precisar dele nas montanhas. Ouvindo a palavra filhote, o rosto de Léo escureceu um pouco. Neste mundo, onde bênção, título, tesouro e glória desempenhavam os papéis mais importantes, a descendência de alguém importava muito. Léo assumiu o limpador silenciosamente, como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos. Depois de verificar a espada com cuidado, Léo começou a andar na frente de Lucien, com a espada pesada na mão. No início da noite do mês do fim da primavera, abril, 20. Uma carruagem da província de Tirã, no norte, chegou à cidade de Massaua, que ficava a menos de um dia de viagem de Alto. Lucien, cujos cabelos eram loiros e olhos verdes, saiu da carruagem, seguido por seu mordomo, Léo. Ele entrou no hotel familiar e olhou ao redor. Lucien deixou a Alto em 9 de abril do ano 816 do santo calendário e chegou a esta pequena cidade. Agora, depois de 3 anos inteiros, Lucien finalmente voltou. Ele estava um pouco emocionado, pois tudo naquele lugar estava despertando sua memória. Ele estava animado em voltar para casa. Depois de deixar Ural, Lucien e Léo viajaram pela Cordilheira Profunda. Embora tenham encontrado bestas e outras criaturas muitas vezes, eles lidaram muito bem com eles com o poder de Lucien como feiticeiro do quarto círculo, então eles chegaram à fortaleza no norte como planejado. No entanto, como a fortaleza do norte tinha a glória de Deus Snak Teshaus guardando o portão, Lucien e Léo tiveram que escalar as grandes montanhas de neve para entrar no Ducado de Violet. Portanto, sua viagem foi adiada por quase um mês. Massaua era apenas uma cidade comum, então o hotel não era tão chique. O salão do hotel era seu refeitório. Pessoas vestindo diferentes estilos de roupas com diferentes sotaques estavam comendo e conversando na atmosfera aquecida. Aqui, nenhuma maneira nobre era necessária. Comparado com o festival de música realizado há 3 anos, o festival de música de Alto deste ano é mas, quero dizer, ainda é um grande banquete de música. Fiquei aqui uma semana a mais do que planejava, disse um homem rico de meia idade vestindo uma camisa de seda para os outros convidados que dividiam a mesa com ele. Ao ouvir as palavras do homem, Lucien de repente percebeu que abril era o mês do festival de música de Alto. Infelizmente, ele tinha perdido isso. No entanto, Lucien também estava feliz por Natasha estar livre agora. Ele queria alcançá-la o mais rápido possível ou voltar para Alto como o famoso músico poderia lhe trazer muitos problemas da igreja. Como o vencedor do prêmio Olm Crown, Lucien era bastante famoso no Congresso de Magia. Lucien foi muito cuidadoso em se disfarçar, pois a igreja poderia ter encontrado algumas pistas ligando o grande músico Lucien Evans ao gênio feiticeiro Lucien Evans X. Lucien sinalizou para Léo com um olhar. Léo assentiu e caminhou até o homem de meia idade e perguntou educadamente: "Com licença, senhor, você se importa se tomarmos esses assentos?" Lucien esperava obter mais informações sobre seus amigos e o que aconteceu recentemente em Alto. Depois que ele terminasse de construir em sua alma seu quinto feitiço do quarto círculo, a ressonância de infrassom do professor, ele iria diretamente para Alto no dia seguinte. Nenhum problema. O homem de meia idade achou Lucien jovem e elegante, então assentiu imediatamente. Os outros 3 convidados também concordaram. Lucien sentou-se em frente à mesa de jantar e sorriu. "Bom conhecer todos vocês. Eu sou Michel, de Siracusa. Sou Glinton, um empresário viajando entre a fortaleza da Dark Mountain Range, a Alto e Tria." O homem de meia idade fez uma breve apresentação, seguido pelos 2 homens e pela senhora. Lucien fez um olhar arrependido e suspirou. "Eu tentei o meu melhor para ir ao festival de música em Alto, mas ainda perdi. Muitas coisas aconteceram durante a minha viagem. Que pena. Sr. Glinton, pelo que ouvi de suas palavras, parece que acabou de voltar de Alto."
Você se importa de compartilhar comigo um pouco do que você viu durante o festival? Isso é realmente uma pena. Glinton assentiu de forma compreensiva. O festival de música deste ano não foi ruim. Na verdade, devo dizer que foi muito bom. No entanto, você sabe, o festival realizado há 3 anos era impressionante demais para ser comparado. E o festival deste ano, sem a presença do Sr. Christopher e do Sr. Evans, parecia um pouco simples e decepcionante. A apresentação do Sr. Victor no Psalmal ainda era muito impressionante. Capítulo 282. Capítulo 282. Volte para casa, alto. Lucien ficou feliz em ouvir as notícias sobre seu professor de música, Victor. O fato de Victor ter realizado seu show no Psalmal durante o festival de música mostrou que sua conquista musical havia sido reconhecida. Com um sorriso agradável, ele perguntou: qual peça o Sr. Victor tocou? Vendo que o jovem se interessava pelo assunto, Glinton também se empolgou e começou a balbuciar. 4 peças no total. Todos eles foram fantásticos. Pessoalmente, gosto da última peça, Sinfonia N8 em Dó menor, a melhor, da qual o amor é o tema, mas também é mais do que amor. É como uma autobiografia. Cada capítulo transmite diferentes emoções e sentimentos que se pode ter com amor. Às vezes doce, às vezes amargo. Isso nos lembrou de nossas próprias histórias de amor. Depois que o Sr. Victor terminou de tocar, as pessoas aplaudiram sinceramente. O amor tocou profundamente nossos corações, como Glinton estava dizendo. Havia também um sorriso doce em seu rosto, e então ele baixou a voz. Ouvi dizer que esta música foi escrita pelo próprio Sr. Victor em memória de sua falecida esposa, Winnie. Levou 10 anos para terminá-lo. A Sinfonia N8 em Dó menor é uma obra de arte. Nos meus olhos, amor e música sempre foi uma combinação que a maioria das mulheres não conseguia resistir. A única senhora tirou o lenço e bateu suavemente no canto dos olhos, dizendo com pesar: perdemos este festival de música por causa da ausência do Sr. Christopher e Lucien Evans. Que erro! Lucien conhecia bem o amor que Victor sempre teve por sua esposa. Ele sinceramente se sentiu feliz por Victor, pois pôde colocar todo o seu amor e pensamentos na música, o que deve ser um grande conforto para Victor. A voz de Lucien também se tornou mais gentil. Houve novos músicos no festival de música? Helena, Felicia, Pierre, Grace. Ele se perguntou como seus colegas e amigos estavam indo agora, e se eles ainda estavam perseguindo seu sonho musical. Havia uma fêmea chamada Louise. Sua habilidade de tocar piano é realmente impressionante e seu trabalho musical tem esse tipo de características femininas especiais. Além disso, ela é uma cavaleira em treinamento. Ela ainda tem um lindo lobo branco como seu animal de estimação, disse Glinton. Lucien nunca ouviu esse nome. Então, ele tomou um gole de sua limonada e perguntou: alguém mais? Claro, o Alto Music Festival é sempre o paraíso para jovens músicos. Glinton começou a listar os nomes como forma de se exibir. Quando Lucien quase perdeu a paciência, finalmente ouviu um nome familiar. Senhor, a aluna de Victor, também a colega de classe do Sr. Lucien Evans, Felicia, também realizou seu primeiro show durante o festival. Ela tocou uma peça sinfônica, uma peça sonata e algumas peças para piano que ela escreveu quando viajou pelo continente. Além disso, ela tocou Moonlight escrito por Mr. Evans para mostrar suas habilidades de jogo. Quero dizer, embora a senhorita Felicia ainda não possa ser considerada uma excelente musicista, ela está a caminho e, como uma nobre dama musicista, ela é definitivamente muito promissora. Lucien assentiu levemente. Ele sabia que Felicia devia ter trabalhado muito nos 3 anos. Durante a refeição, Lucien teve um bom apetite por causa de seu bom humor. Neste momento, Glinton suspirou, falando em Moonlight. É uma pena que nunca tenhamos ouvido o grande músico Lucien Evans tocando Moonlight pessoalmente. Embora o desempenho de sua aluna, Miss Grace, tenha sido muito bom, ainda estamos ansiosos para que o grande músico mostre a verdadeira beleza de Moonlight. A senhora sentada ao lado da mesa também acenou com a cabeça. Sr. A realização de Evans no campo do piano é incomparável. Ele criou o novo estilo de tocar, bem como a base do dedilhado. Aposto que uma pessoa deve ter ouvido o Sr. Lucien Evans tocando Moonlight. O rosto de Lucien ficou um pouco quente ao ouvir todos os elogios. Ele também estava feliz que Grace realmente seguiu suas palavras e veio para alto. Outro homem riu. Claro, Sua Majestade. Dizem que o primeiro movimento de Moonlight já estava escrito quando o Sr. Evans partiu para sua viagem, e que ele o tocou pessoalmente na frente da princesa. As pessoas ao redor da mesa riram.
Lucien se sentiu um pouco envergonhado, então cortou um pequeno pedaço de bife e começou a mastigar. Então, ele perguntou de maneira casual: faz 3 anos desde que o Sr. Evans deixou a Alto. Quando ele volta? Talvez em 1 ano ou 2. Ninguém sabe, exceto a princesa. Glinton respondeu. Mas o melhor é que ele ainda está trabalhando na produção de ótimas peças musicais. Molliget, Storm. Estou realmente ansioso pelo dia em que ele voltará. Era mais do que normal que um músico pudesse produzir apenas uma peça musical dentro de 1 ano ou mais, sem mencionar o fato de que Lucien Evans ainda estava em sua viagem. Ao ouvir isso, Lucien pensou consigo mesmo que não importava se a igreja sabia que o grande músico era de fato um feiticeiro cruel, eles ainda não haviam contado ao público. Lucien não obteve informações sobre Helena, mas não saiu das expectativas de Lucien. Afinal, ela começou a aprender música há 3 anos. Quanto a John, Joel e tia Alisa, por não terem nada a ver com o festival de música, Lucien não se atreveu a perguntar ao acaso. No segundo dia, a primeira luz laranja da manhã havia acabado de aparecer. Neste momento, Lucien terminou o complicado modelo mágico em sua alma com o último pedaço do arco. A luz cobriu o modelo e desapareceu. Quando o modelo apareceu novamente, já estava cercando o Ost Star of Destiny de Lucien como muitos outros modelos mágicos na pista. Era a ressonância de infrassom do professor, que poderia ferir ou até matar um inimigo usando ressonância de infrassom. Seu poder era penetrante, que poderia passar pela maioria dos escudos de poder ou elementais. No entanto, ainda falharia na frente de escudos defensivos imunes à magia ou de reflexão mágica. Se o poder espiritual de Lucien fosse suficiente, o feitiço poderia ser usado para afetar magos de nível sênior. No entanto, atualmente, como feiticeiro do 4º círculo, Lucien não era capaz de fazê-lo. Olhando para os 36 modelos de feitiços do 1º círculo, 28 modelos do 2º círculo, 20 modelos do 3º círculo e 5 modelos do 4º círculo, Lucien soltou um suspiro de alívio. Foi a 3ª vez que Lucien tentou construir o modelo de ressonância de infrassom do professor, e ele finalmente conseguiu, pois a complexidade desse modelo de feitiço já estava perto do 5º círculo. Felizmente, Lucien tinha uma base sólida de conhecimento arcano. Meia hora depois, Léo bateu na porta de Lucien. Depois que Lucien abriu a porta, Léo disse a ele respeitosamente: é hora do café da manhã, meu senhor. Depois partiremos para Alto. Tudo bem. Lucien se levantou e ajustou suas roupas um pouco. Dando uma olhada no céu da manhã, Lucien respirou fundo o ar fresco. Mais uma vez, ele ficou acordado a noite inteira. Como a cordilheira das montanhas sombrias era muito perigosa, Lucien estava trabalhando duro para construir os modelos mágicos. Portanto, ele havia analisado e construído 5 feitiços de 4º círculo, incluindo ressonância de infrassom do professor, parede absorvente de Douglas, palma enorme de Douglas, luz arcana, óleo arcano. Depois do café da manhã, Lucien subiu no ônibus e partiu para Alto. Em seu caminho, ele teve sentimentos contraditórios. Ele sentia falta de Alto, mas também tinha medo em sua mente. Ele sabia que não poderia voltar diretamente para o tio Joel e tia Alisa, ou poderia trazer problemas para eles. Primeiro, ele deveria encontrar Natasha para ter certeza de que estava seguro. Em Alto, Natasha era a única pessoa a quem Lucien poderia revelar sua identidade com segurança, mas logo ele franziu a testa, ele não tinha ideia de como encontrar Natasha. Natasha era a princesa, a herdeira do ducado. Embora ela já fosse uma cavaleira radiante, ela ainda deve ter muitos cavaleiros, guardas e servos seguindo-a pelo palácio. Como ninguém, Lucien basicamente tinha 0 chance de encontrar aleatoriamente a princesa. Além disso, Lucien assumiu que Natasha não iria querer ir para a Associação dos Músicos após a morte de Sylvia, de mundos diferentes. Embora Lucien tenha escrito a carta para Natasha dizendo a ela que ele estava voltando, Natasha ainda não tinha ideia de qual seria a hora específica e como Lucien ficaria quando voltasse. Lucien não tinha um plano muito bom agora. Ele decidiu ver se poderia conhecer primeiro a rotina comum de Natasha, e depois ver se havia alguma chance que pudesse ser criada. À tarde, a alta muralha da cidade apareceu na frente de Lucien. A Alto ainda parecia o mesmo grandioso e próspero. Voltei. Lucien murmurou para si mesmo. Em seguida, desceu da carruagem e se preparou para a vistoria de entrada na cidade. Neste momento, a multidão foi dividida em 2 lados por conta própria. Um grupo de cavaleiros passou lentamente pelo portão da cidade, e o principal cavaleiro que usava a armadura preta era uma jovem muito bonita. Sua beleza não era o tipo típico de beleza feminina, mas a mistura de feminilidade e heroísmo. Era Natasha, a princesa que tinha olhos roxos de sonho. Ela parecia uma violeta florescente.
Natasha. Lucien ficou muito surpreso. Quando os cavaleiros passaram lentamente pela multidão, Natasha de repente virou a cabeça e olhou para Lucien, que agora tinha cabelos loiros e olhos verdes. Um sorriso deslumbrante apareceu em seu rosto. Ela piscou para Lucien rapidamente e continuou avançando seguida pelos cavaleiros. Lucien não podia acreditar que o problema que tanto o incomodava fosse resolvido assim. Na hora, várias pessoas começaram a conversar entre si. A princesa está visitando a mansão novamente? Sim, isso é muito estranho. Depois que a princesa terminou sua prática na abadesa, Sua Majestade tem visitado a mansão todos os dias à tarde e retornado a Alto na manhã seguinte. O canto dos lábios de Lucien se moveu. Um sorriso apareceu em seu rosto. Capítulo 283. Capítulo 283. Bem-vindo de volta. No início da manhã, em um hotel chique no distrito de Nolan, Lucien havia enviado Léo para o quarto ao lado para dormir há um bom tempo, e ele também disse a Léo para não entrar em pânico e apenas continuar dormindo se ouvisse algum barulho estranho do quarto de Lucien naquela noite. Depois de encontrar Natasha, Lucien teve certeza de que, como princesa e cavaleiro radiante, desde que não se escondesse dela de propósito, não seria um problema para Natasha encontrá-lo em Alto. Segurando uma taça de vinho tinto na mão, Lucien sentou-se confortavelmente no sofá. Ele não bebeu o vinho, apenas o girou no copo, olhando para as ondulações vermelhas. Sua mente estava cheia de pensamentos e lembranças. O vinho, Bernie, foi produzido no castelo da família de Felicia. Na maioria dos casos, apenas os convidados da família podiam apreciá-lo. Mas este hotel estava intimamente ligado à família Aine, então o hotel conseguiu armazenar algumas garrafas aqui e promover o vinho como uma característica principal do hotel. Toc, toc. Alguém bateu na janela do lado de fora. Lucien sorriu e se virou. Exatamente como ele esperava, Natasha, usando um longo vestido roxo, estava parada na varanda, seguida, como sempre, por Camille, em seu vestido preto. Natasha era de fato um cavaleiro radiante. Embora Lucien estivesse esperando que ela a visitasse esta noite, ele ainda não percebeu sua chegada com antecedência. Abaixando o vidro, Lucien caminhou até a janela e a abriu. Boa noite, Lucien cumprimentou Natasha casualmente. Você quer dar um passeio comigo para aproveitar a fantástica lua prateada hoje à noite? Lucien riu. Natasha, vamos lá. Uma simples piada os aproximou tanto quanto costumavam ser alguns anos atrás. Talvez devido ao poder de um cavaleiro radiante, Natasha ainda parecia a mesma, 20 e poucos anos. No entanto, talvez por sua expressão facial, ou talvez por seu comportamento, Lucien sentiu que ela ficou muito mais calma e madura. Você não mudou muito, disse Lucien. Você se tornou bastante maduro, como um verdadeiro cavalheiro agora, disse Natasha ao mesmo tempo. Os dois bons amigos se entreolharam e riram juntos. Boa noite, Lady Camille. Lucien então acenou para Camille educadamente, que estava seguindo Natasha como uma sombra o tempo todo. Depois de ver o poder do Conde Witch, Lucien sabia o quão horrível o poder de Camille, o Blue Tid, poderia ser. Camille apenas acenou com a cabeça para ser educado, mas não disse nada. Ela ficava quieta o tempo todo. Dando alguns passos para frente com suas longas pernas, Natasha sentou-se no sofá casualmente como se estivesse em seu próprio palácio, a galeria de guerra. Ela ergueu levemente a sobrancelha roxa e disse: embora isso não pareça ruim, prefiro seu visual original. Olhos pretos e cabelo preto. Isso funciona melhor para mim. Por que você sempre me trata como uma dama? Lucien também brincou. Quando ele chegou a este mundo, sua aparência já não era ruim. Após os anos seguintes e depois de experimentar tanto, Lucien ficou mais elegante e calmo. Sua bênção, Moligth, também contribuiu para sua aparição. Porém, claro, a aparência de Lucien não era nada comparada a Rine e aqueles que já nasceram bonitos. Natasha sorriu e disse com orgulho: desde que saí da abadia, esperava que você voltasse em breve, ou pelo menos em 2 ou 3 meses. Eu estava preocupado que você não pudesse me encontrar, então calculei o tempo possível que um viajante da província de Tirã poderia chegar a Alto e passar pelo portão da cidade. Então eu tenho visitado a mansão fora da cidade todos os dias no horário que eu estimei para ver se eu poderia encontrar você. E também, seria conveniente que você soubesse disso como parte da minha rotina diária. Mas eu senti diretamente a familiaridade no ar hoje. Ah, ver. Meu plano é perfeito. Ela estava obviamente muito orgulhosa. Sim, um plano perfeito. No meu caminho de volta, eu estava preocupado em como eu poderia encontrar você. Lucien disse a Natasha sua preocupação honestamente, e então ele sorriu. Agora, todos os problemas foram resolvidos por nossa princesa inteligente e brilhante. Lucien agora estava sentado perto de Natasha.
Ele viu a cor onírica dos olhos de Natasha, a mistura de prata e roxo. Seus olhos eram profundos e atraentes, como um redemoinho que poderia atrair as pessoas. Após os 3 anos na abadia, ela tinha um controle muito bom de seu poder de bênção. Ao ouvir o elogio, Natasha ficou bastante satisfeita. Então ela começou a pedir a Lucien para compartilhar mais de sua aventura em Alim, Palm e outros lugares com ela. Porque Natasha sabia sobre o colapso do Magic Lock chamado Grand Cross, ela estava definitivamente ciente da existência do mundo das almas. No entanto, ela provavelmente só o considerava como outra dimensão para os mortos, como a maioria das outras pessoas que conheciam o mundo das almas. Portanto, Lucien apenas escondeu as partes importantes relacionadas ao segredo supremo do mundo das almas, e compartilhou o resto de sua aventura honestamente com Natasha, pouco a pouco, mencionado nas cartas ou não. Natasha era uma boa ouvinte. Ela sabia quando ouvir e quando interagir. Lucien foi encorajado e sua conversa não terminou até meia-noite. Neste momento, Natasha fez um olhar estranho e perguntou: "Você não teve nenhum relacionamento romântico?" "Vamos, Lucien. Em Alim, você não precisa mais se esconder." "Que pena." Quando eu cheguei em Alim, eu não tinha ideia do que era arcana e eu estava ocupada. "Sim, muito ocupado, então não há tempo para perseguir senhoras", disse Lucien um pouco envergonhado. "Talvez no futuro." Natasha estendeu a mão direita e esfregou o queixo. O olhar estranho permaneceu em seu rosto. "Isso não está certo. Garotas em Alim, elas são ainda mais bonitas do que as garotas daqui. Você é o vencedor do prêmio Olm Crown, e você é bonito e poderoso. Então só há uma resposta para isso: você gosta de homens?" Natasha apenas deixou sua imaginação voar. "Isso é impossível. Estou muito ocupado. Tipo, super ocupado." Lucien imediatamente negou. "Quero dizer, eu tenho algumas senhoras tentando ficar perto de mim em Alim, mas eu não tinha sentimentos em relação a elas. Eu não sou esse tipo de pessoa que segue todas as mulheres que ele conhece. Eu coloco a qualidade antes da quantidade." Natasha deu um tapinha no ombro de Lucien e disse: "Está tudo bem. Eu entendo. Eu não estou." Lucien tentou esclarecer isso, mas ele sabia que provavelmente Natasha já tinha toda uma história de amor tocante desenvolvida em sua mente. Natasha riu de maneira astuta como uma raposa que conseguiu um filhote. Então, ela rapidamente mudou de assunto, porque algum feiticeiro importante pediria para você enviar a carta para a Cordilheira das Montanhas Sombrias. É uma perda de tempo e, claro, é perigoso. Um arquimago lendário poderia facilmente usar estrelas como pedais fazendo saltos espaciais e chegar à Cordilheira das Montanhas Sombrias de Alim usando um período muito curto de tempo. Natasha tinha uma relação muito próxima com o grande arcanista Atawai. Às vezes, ela até sabia mais do que Lucien. Eu também não tenho certeza. Talvez haja razões. Digamos, Nightmare King se recusa a ver feiticeiros acima do nível médio para evitar o impacto da teoria dos arcanos modernos. Lucien adivinhou. Natasha franziu a testa, então ela disse: "É difícil dizer. Mas não se preocupe, Lucien. Tenho certeza de que o Congresso não mandaria você, um jovem feiticeiro promissor, para morrer na Cordilheira das Montanhas Sombrias. Além disso, nenhum arquimago lendário se daria a tanto trabalho apenas para matar você. Não há razão." Então ela olhou para o relógio e sorriu. "São quase 5 agora. Esqueci de dar as boas-vindas a você oficialmente, Lucien." Então Natasha se levantou e sorriu. "Bem-vindo de volta, meu cavaleiro." Lucien também sorriu e segurou a mão direita de Natasha. Ele gentilmente deixou um beijo na mão de Natasha e disse: "É ótimo vê-la novamente, Sua Majestade." Depois de se tornar um cavaleiro radiante, seu poder se tornou mais interno e suas mãos ficaram mais suaves. Então, Natasha disse a Lucien: "Você se esqueceu de me perguntar alguma coisa, meu cavaleiro?" "Ah, certo." Lucien esfregou a testa. "Eu estava prestes a perguntar no começo. A igreja descobriu minha identidade como feiticeiro? Como estão John, Joel, Ivan e Helena?" Natasha fez um olhar de surpresa e disse: "Uau, isso é muita informação necessária. Por onde devo começar?" "Bem, de acordo com o que eu sei, depois que você ganhou o prêmio, sua aparência, idade e seu nível de poder foram registrados pela igreja. No entanto, a série de experimentos a seguir trouxe grande impacto à igreja e a colocou sob muita pressão, então você não foi colocado na lista de limpeza. Violette Duchy, por enquanto, não tem nenhuma informação sobre você. Ela conheceu o experimento de me ler pela carta de Lucien." Natasha também se sentiu muito confusa por muito tempo, mas antes que a igreja revisasse a teoria, Natasha havia se acalmado e parecia que continuava sendo a mesma devota. Então, Natasha disse seriamente a Lucien: "Sinto muito, Lucien. Eu cometi um erro." "O que?" Lucien estava confuso.
A razão pela qual eu sugeri que você mantivesse a identidade de músico era que eu esperava que você tivesse uma desculpa adequada para viajar pelo continente. Eu não esperava que você ganhasse esse prêmio tão cedo. Agora, a identidade como músico se tornou seu fardo. Então, encontre uma chance, digamos, depois de um show esplêndido, de deixar sua identidade de músico morrer. É melhor do que dizer às pessoas que se importam com você que você acabou perdendo durante suas viagens. Eu entendo, Natasha. Eu estou bem em deixar essa identidade morrer pessoalmente, mas se eu fizer isso, tio Joy, tia Lisa e John Ivan, eles ficariam muito tristes, disse Lucien. Além disso, no futuro, quando eu for incluído na lista de limpeza, a igreja ainda poderá ligar o feiticeiro ao músico, o que ainda não é uma coisa boa para a família. Eu não disse que você deve mentir para seus parentes, Lucien. Natasha sorriu. Como você disse, sim, mais cedo ou mais tarde, a igreja descobrirá isso e, de fato, as pessoas de quem você se importam terão grandes problemas. Eu sugiro que você diga diretamente às suas famílias o fato de que você é um feiticeiro e peça a eles que se mudem para Ulm com você. Se eles puderem aceitar tanto o fato quanto o seu convite, esse é o melhor resultado, mas se eles não quiserem ir embora, eu posso observá-los até você sair de Alto novamente. Mais tarde, pedirei a eles que relatem isso à igreja e façam parecer que estão terminando com você. Sob minha ajuda, posso garantir que eles não serão tão afetados por sua causa no futuro se decidirem ficar em Alto. Quando Natasha estava falando, ela estava tão calma que parecia uma grã-duquesa. Isso é muito cruel, suspirou Lucien. Sabe, às vezes, a crueldade também pode ser uma espécie de misericórdia, respondeu Natasha. Você parece um filósofo. Lucien tentou fazer uma brincadeira. Natasha também suspirou levemente e deu um sorriso amargo. Toda pessoa que perdeu seu amor é um filósofo. Capítulo 284. Capítulo 284. Sr. Evans está de volta. Lucien não sabia o que dizer. Ele só queria fazer uma brincadeira, mas a brincadeira tocou a parte mais suave e dolorosa do coração de Natasha. Ele queria confortar Natasha, mas não sabia como. Vendo o olhar envergonhado de Lucien, Natasha mordeu os lábios levemente e disse: Está tudo bem, Lucien. Não importa o que aconteceu, é uma parte de mim. Eu sempre tento apreciá-lo e aprender minha lição com isso. Essa é a minha atitude. Não se preocupe, Luciene. Eu nunca vou culpá-lo por dizer algo que você nunca quis dizer. Bem, se for assim, deixe-me ser honesto, Natasha, disse Lucien de uma forma fingida séria. A única coisa que aprendo da memória e da história é que não podemos aprender nada. Natasha primeiro parou um segundo e depois começou a rir com Lucien. Ela estava rindo tanto que nem conseguia manter as costas retas como um cavaleiro, como uma violeta florescente. Talvez o que você disse seja verdade. Da próxima vez que encontrar meu amor, ainda vou dar a ela tudo o que tenho, disse Natasha com a voz um pouco áspera da boa risada. Não aprendo nada. Boa sorte, Vossa Majestade. Espero que você possa conhecer uma grande senhora e ter um relacionamento muito bom em breve, disse Lucien sinceramente. Em breve? Natasha ergueu as sobrancelhas bonitas e disse: Sou aquele tipo de pessoa que pode esquecer rapidamente seu amor e seu passado? Vamos, não estou. Embora ela parecesse com raiva, Lucien percebeu que Natasha agora se sentia muito melhor ao deixar escapar a tristeza que ela não podia compartilhar com outras pessoas. Você não é esse tipo de pessoa. Então, posso dizer que você não tem muita experiência de relacionamento? Você tem me dito que pode me ensinar, mas agora duvido muito. Lucien sorriu. Melhor do que os seus. Natasha respondeu rapidamente. Além disso, deixe-me lembrá-lo, se você não percebeu, eu também sou uma dama e pelo menos experimentei um relacionamento completo. Na sua frente, ainda estou qualificado como professor para lhe dizer como perseguir uma garota. Você nem tocou na mão de uma garota. Lucien encolheu os ombros. Não continue mencionando isso. Ok, outro tópico então. Seu primeiro beijo ainda está lá, certo? Natasha deu um sorriso sorrateiro. Que pena os lábios das meninas são. Ei, não haja como um pervertido, ok? Lucien revirou os olhos. Natasha bateu palmas e riu. Apenas admita, Lucien, seu garotinho inocente. Admita que tenho o suficiente para lhe ensinar sobre essas coisas. Ok, ok. Você venceu. Lucien levantou as duas mãos. A princesa sorriu, como uma flor. Então ela olhou para Lucien e disse em um tom gentil: Obrigada, Lucien. Eu sou seu amigo. Lucien acenou para Natasha, sorrindo. Uma boa risada sempre me lembra o fato de que perder o amor não significa o fim da minha vida, disse Natasha. Ainda tenho meu pai, meus parentes, tia Camille e você, meu amigo. Eu posso superar isso, disse Natasha.
E então eu vou apresentá-lo a uma boa senhora. Deixe-me lidar com isso sozinho. Lucien balançou a cabeça e sorriu. Natasha agora ficou um pouco mais séria e começou a contar a Lucien como sua família estava. Depois de despertar sua bênção, John se tornou um cavaleiro e recebeu o título de Lorde, assim como seu professor. Vem, John serve a minha família, a Violet. Agora ele tem sua própria terra e uma casa no jardim. Lucien sorriu. Ele realmente se sentiu feliz por seu amigo. Você tio e tia Alisa têm aprendido boas maneiras nestes anos para ajudar John e alcançar outros nobres. Natasha continuou. Embora eles fossem frequentemente desprezados por outros nobres, por seu filho, eles finalmente o fizeram. Agora seu tio Joel, conhecido como o arpista de 8 dedos, ganhou alguma reputação entre os nobres. Mas acho que, entre os nobres, seu tio só podia se sentir muito feliz quando toca música. Bom para eles. Não havia nada melhor do que ver que todos os seus parentes e amigos também lutavam por uma vida melhor como o próprio Lucien. Quanto a Ivan, ele cresceu bastante e é um jovem agora. Ivan ainda está sob treinamento duro de cavaleiro. Felicia acabou de fazer seu primeiro show em sua vida, e não foi ruim. Ela está pronta para começar sua carreira como musicista. Helena, depois de trabalhar duro estudando música por 3 anos e lutando contra seu casamento arranjado, agora foi contratada por uma big band. Então agora ela tem sua própria carreira e não precisa mais depender de um homem. Natasha sorriu. Pierre, depois de estar bastante deprimido por 2 anos, finalmente superou a barreira e começou a estudar os dedilhados que foram desenvolvidos por você. Ao combinar as habilidades com o dedilhado do cravo, ele encontrou seu próprio estilo de tocar. Sua aluna, Grace, tem trabalhado duro o tempo todo e é muito falada por vários músicos. Lucien sentiu-se realmente tocado em sua mente, porque ouviu as notícias de seus amigos e familiares, e também pelo fato de que, como princesa e futura grã-duquesa, Natasha ficava coletando informações desses ninguém apenas para Lucien. A propósito, John não está em alto agora. De acordo com as regras, os novos cavaleiros devem se juntar aos cavaleiros Violeta e guardar a fortaleza da Cordilheira Negra ou a fortaleza do Norte por 5 anos, e então ele seria enviado para outros lugares de acordo com as necessidades do ducado. Ele está na Dark Mountain Range Fortress agora. Se você puder ficar aqui mais tempo, talvez ele possa voltar durante as férias dele. Como ela estava dizendo, Natasha parou e olhou para o sorriso gentil no rosto de Lucien, sentindo-se um pouco estranho. Lucien, por que você está parecendo comigo assim? Eu realmente aprecio sua ajuda, disse Lucien sinceramente. Obrigado por coletar todas essas informações para mim. Natasha sorriu. Claro, eu sou o melhor. A conversa deles durou até o amanhecer. Quando a luz da manhã iluminou levemente o céu, Natasha levantou-se de forma relutante e disse: tenho medo de ir agora. Então ela disse a Lucien: seu tio e sua tia devem estar fora da cidade agora na mansão de John, então você provavelmente quer visitar o Sr. Christopher e o Sr. Victor na Associação dos Músicos primeiro. Então, faça seu show o quanto antes, para que você possa dizer adeus à sua identidade como músico. Infelizmente, você não tem novas peças de sinfonia do mesmo nível de Fat, ou seu último show seria definitivamente registrado pela história, e você não deixaria arrependimentos em sua carreira como músico. Quero dizer, Moonlight Storm são bons. O concerto ainda vai ser um grande sucesso. Não se preocupe. Quando eu estava viajando, pensei em diferentes estilos de música e tenho alguns movimentos, mas não tenho certeza se ainda tenho tempo suficiente para terminá-lo. Suspirou Lucien levemente. Lucien usou a música para relaxar. Ao combinar os diferentes estilos de música em todo o mundo, Lucien desenvolveu alguns movimentos por conta própria com base na Sinfonia do Novo Mundo de Antonin Dvorak. Como Lucien ainda estava longe de ser um verdadeiro mestre da música, a sinfonia que ele escreveu e a New World Symphony eram muito parecidas. Uau! Mal posso esperar para ouvir. Natasha parecia animada, e seu rosto estava brilhando. Você tem algum interesse em música religiosa? Acho que um trabalho de música louvando a Deus seja bom para você quando a igreja. Não importa, eu estava sendo estúpido. Você é um feiticeiro sem crença. Lucien sorriu e balançou a cabeça. Parecia que Natasha estava ficando menos séria sobre religião, ou pelo menos a igreja. A conversa deles durou um pouco mais quando se tratava de música. Quando o sol estava nascendo, Natasha finalmente percebeu a hora e se despediu de Lucien. Ao voar no céu da madrugada, Camille olhou para a mão direita de Natasha um pouco confusa e estranhamente. O que é isso? Perguntou Natasha. Ela não viu nenhuma diferença em sua mão direita. Nada.
Camila balançou a cabeça. Em frente ao prédio único da Associação dos Músicos, Lucien, depois de se barbear e tirar a tinta tingida do cabelo, olhava para ele. Parecia um pouco estranho. Este edifício parecia familiar, mas também estranho. Nesse prédio, Lucien ainda tinha seu próprio lounge exclusivo. Depois que Natasha saiu pela manhã, Lucien disse a Léo que sua missão havia terminado. No entanto, Léo desejou seguir Lucien para a linha e se tornou seu verdadeiro mordomo. Depois de considerá-lo cuidadosamente, Lucien concordou. Mas ele pediu a Léo que esperasse por ele em alto primeiro até que ele voltasse da Cordilheira Negra. Lucien não tinha certeza se poderia se proteger adequadamente nas montanhas, sem mencionar cuidar de Léo. A risada de algum transeunte acordou Lucien de seus pensamentos. Eles eram turistas que ficaram um pouco mais em alto depois do festival de música, andando pela associação de músicos casualmente para ver se eles poderiam encontrar os músicos que gostavam aqui. Depois de ajustar um pouco a jaqueta, Lucien caminhou até as escadas. Havia alguns jovens músicos e instrumentistas ali. Um guarda deu um passo à frente. Quando ele estava prestes a parar o jovem, o guarda rapidamente esfregou os olhos e sua boca se abriu grande. Sr. Evans. Bom dia, Sr. Evans. Sua voz era alta. Vários turistas se viraram, assim como os jovens músicos e instrumentistas nas escadas. Depois de ver claramente o rosto do jovem, os músicos e instrumentistas baixaram ligeiramente a cabeça e disseram de maneira respeitosa e animada: Bom dia, Sr. Evans. Bem-vindo de volta. Capítulo 285. Capítulo 285. Lucien, o músico respeitado. O salão da Associação dos Músicos era o mesmo, grandioso, mas silencioso. Não importa onde, a Associação dos Músicos sempre foi o lugar mais tranquilo entre todas as associações profissionais, já que a maioria dos músicos e instrumentistas estavam ocupados com todo tipo de coisa, incluindo treinar as bandas, ensaiar, procurar partituras na biblioteca e assim por diante. Portanto, muito poucos deles viriam à associação no início da manhã. Além disso, a associação de músicos deveria ser um lugar tranquilo para permitir que os músicos se concentrassem em seus trabalhos musicais. As duas meninas atrás do balcão da recepção pareciam doces e agradáveis. Agora, eles estavam um pouco nervosos conversando com o Sr. Ank, que era responsável pela rotina diária da associação. O Sr. Ank estava apresentando uma bela jovem a eles. A jovem tinha cerca de 20 e poucos anos. Ela tinha cabelos pretos longos e impressionantes e um rosto bonito. No entanto, o que mais atraiu os olhos das pessoas foi o enorme lobo branco sentado ao lado dela, que parecia quieto e inteligente. Louise, vamos perguntar a outros músicos se eles estão interessados em música da natureza, e se encontrarmos algum, nós lhe contaremos o mais rápido possível, disse uma jovem cujo nome era Polly respeitosamente ao novo músico. Ms. Louise era a inveja de muitas pessoas que tinham sonhos musicais, incluindo as meninas da recepção. Ela nasceu em uma família nobre e mostrou seu talento musical em uma idade muito jovem. Com a herança que recebeu e o dinheiro que ganhou tocando música, ela comprou a poção mágica e despertou sua bênção, que a aproximou dos animais e da natureza. Essa estranha bênção também tornou suas habilidades de tocar ainda melhores e únicas e, portanto, ela se tornou famosa neste festival de música. Mas para Polly, a pessoa que ela realmente admirava era a senhorita Helena. Dona Helena começou como recepcionista como eles, mas se transformou em instrumentista trabalhando duro e agora estava ganhando um bom dinheiro. Louise sorriu e disse educadamente: Obrigada. Tema musical inspirado na Mãe Natureza não é comum em alto. Mesmo o Sr. Ank não tem ideia se temos músicos que pensaram nisso. Tudo depende de vocês dois agora. Por favor, pergunte aos músicos por mim com cuidado. Muito obrigado. Neste momento, um homem jovem e bonito, vestindo terno preto e gravata borboleta, entrou no salão pela porta de vitral, seguido por alguns jovens músicos e instrumentistas. Polly trabalhava lá há um ano, mas ela nunca conheceu o homem jovem e bonito andando na frente. Enquanto isso, ela conhecia todos os vários músicos e instrumentistas que o seguiam. De alguma forma, Polly sentiu o rosto do jovem bastante familiar. Ank se virou. Ele primeiro parecia confuso, e então um grande sorriso apareceu em seu rosto. Bem-vindo de volta, Sr. Evans. Senhor Evans. Polly e a outra garota de repente perceberam quem era esse jovem. Eles viram as novas habilidades de regência e de piano do Sr. Evans durante o festival de música em alto, 3 anos atrás. As duas meninas eram muito jovens naquela época, mas ainda se lembravam da elegância e do talento do Sr. Evans. Bom dia, Sr. Ank. Lucien sorriu e assentiu. Após os 3 anos, o Sr. Ank parecia ainda mais educado e entusiasmado com ele.
Quando Lucien caminhou até a recepção, Polly e a outra garota se curvaram para ele animada e educadamente. Bom dia, Sr. Evans. Bom dia, Sr. Evans cumprimentou Louise, também um pouco animada. Garotas de sua idade meio que passavam a adolescência com a companhia da música de Lucien. Portanto, sua excitação poderia ser imaginada. Lucien, mantendo o sorriso educado no rosto, olhou para o lobo branco cujas orelhas apontavam para cima e disse: Você deve ser a senhorita Louise. Ouvi pessoas falando sobre sua música, e também ouvi sua música. Muito agradável. Lucien fez a banda do hotel tocar algumas músicas populares durante o jantar ontem à noite. Claro, apenas aqueles que não exigiam uma banda sinfônica inteira para se apresentar. Obrigado, Sr. Evans. Ainda tenho muito a aprender. O rosto de Louise corou. Para um jovem músico, uma frase de elogio de um grande músico como Lucien significava muito para ela. Com certeza foi um grande incentivo, e também pode contribuir muito para o desenvolvimento de sua carreira. Depois de cumprimentar, Lucien perguntou a Polly e a outra garota: Prazer em conhecê-los. Posso saber se meu professor, Sr. Victor, e Sr. Christopher estão aqui hoje? Depois de terminar seu último show, Christopher tornou-se presidente honorário da associação. Sim, Sr. Evans, disse Polly, um pouco gaguejando. Senhor Victor é o diretor da associação agora. Ele sempre tem muitas coisas para fazer, especialmente depois do festival de música. Ele está trabalhando em seu escritório por um tempo. O Sr. Christopher também está aqui. Recentemente, parece que ele tem algumas novas ideias musicais. Lucien assentiu levemente. Não é à toa que Natasha pediu que ele viesse primeiro à associação. Ela deve ter sabido que, muito possivelmente, o Sr. Victor e o Sr. Christopher estavam aqui. Lucien também verificou se Felicia e Helena estavam aqui hoje, mas as respostas foram não. Então Lucien caminhou em direção ao escritório do Sr. Victor no terceiro andar sob a orientação de Ank. No caminho, alguns músicos que Lucien conhecia antes de todos o cumprimentaram respeitosamente. Antes de Lucien deixar a alto, não importa quão grande seja a conquista que Lucien fez, para aqueles músicos e instrumentistas que testemunharam a pobreza que ele sofreu antes, Lucien sempre foi o pobre garoto que começou coletando lixo e trabalhando na biblioteca, mas então o pobre garoto de repente tornou-se um milionário da noite para o dia. No entanto, após esses 3 anos, o talento de Lucien não caiu como a maioria dos gênios que só fizeram um sucesso da noite para o dia. Em vez disso, suas novas obras musicais, especialmente Moonlight Sonata, que era conhecida como a peça para piano mais tocante, ainda recebeu enorme sucesso. O fato de Lucien ter estado longe de alto por 3 anos deixou as pessoas com mais espaço para a imaginação. Portanto, quando Lucien voltou, as pessoas o respeitaram como um grande músico, uma figura significativa no mundo da música. Polly e a outra jovem observaram Lucien e Ank se afastando por trás. Depois que subiram as escadas, Polly segurou o rosto com as 2 mãos e disse animadamente para a outra garota: Sr. Evans é ainda mais elegante do que eu pensava. Eu realmente me pergunto que tipo de música ele trouxe de volta. Bom para o Sr. Christopher. Lucien conversou casualmente com Ank quando eles estavam perto do terceiro andar. Ele ainda está compondo. Ank assentiu, embora o Sr. Christopher tenha terminado seu último show, sua paixão por compor nunca parou. Usando suas palavras, deveria ser chamado de onde há vida, a música. Depois de ouvir o esplêndido coral durante o festival de música, o Sr. Christopher quer compor uma peça de música religiosa. Mas você sabe, entre tantos trabalhos de música religiosa, é muito difícil fazer sua própria música ser excelente. No momento, o Sr. Christopher está meio preso. Antes de Lucien trazer a tendência da música tema para o público, a música religiosa desempenhava o papel principal no palco. A música religiosa tornou-se o tema eterno de alto, depois que o cardeal Charlie estabeleceu os padrões do coral. Lucien acreditava que o status da música religiosa ainda não seria abalado por muito tempo, e as muitas peças clássicas dificilmente poderiam ser contestadas. Música religiosa. Lucien assentiu pensativo. Logo, Lucien e Ank chegaram na frente da porta do escritório de Victor. Você pode querer bater na porta você mesmo, Sr. Evans, para fazer uma surpresa ao Sr. Victor, sugeriu Ank. Lucien concordou e bateu na porta suavemente. Então, ele esperou na frente da porta. Com sua escuta afiada, Lucien ouviu que Victor estava caminhando lentamente em direção à porta. Os modos do Sr. Victor ainda eram os mesmos, que nunca mudaram depois que ele se tornou diretor.
A maioria dos diretores perguntava atrás da porta primeiro para ver quem estava visitando e depois decidia se queria abrir a porta. A porta se abriu lentamente. O rosto de Victor também não mudou muito ao longo dos 3 anos. Bigode claro, cabelo preto encaracolado, olhos azuis. Um homem da sua idade não era como um jovem que mudava de aparência o tempo todo, nem um homem com mais de 50 anos que envelhecia muito rápido. Victor parecia de bom humor. A tristeza que ele tinha antes agora se transformou em paz e calma, provavelmente porque a conclusão de Love Symphony confortou sua alma. Vendo o jovem parado na frente dele, Victor primeiro pareceu um pouco confuso. Então, ele examinou o jovem da cabeça aos pés, como se estivesse se certificando de que o jovem era real. Depois disso, Victor estendeu a mão direita e colocou-a sobre o ombro direito de Lucien. Depois de uma pequena pausa, Victor deu um tapinha no ombro de Lucien e disse a ele em sua voz baixa e gentil: "Você está de volta. Bom, você está de volta." Embora sua voz ainda soasse calma, Lucien podia dizer sua excitação e alegria pela mão em seu ombro. Lucien sentiu a verdadeira emoção da mão, tremendo e agarrando seu ombro com um pouco de força. Quando seu coração se encheu de nostalgia e alegria amarga, a melodia em que Lucien vinha trabalhando há muito tempo tornou-se completa. A verdadeira música veio de verdadeiros sentimentos. Capítulo 286. Capítulo 286. Um fã de Lucien. No escritório de Victor. Depois que os dois se acalmaram um pouco, eles começaram a trocar o que tinham visto e experimentado durante suas próprias viagens, incluindo as diversas condições e costumes locais em todo o continente e, claro, todo tipo de música folclórica e tradicional. A conversa calorosa deles estava cheia de alegria. Bom, você cresceu muito com sua viagem, Lucien." Victor assentiu com aprovação. Ele poderia dizer que Lucien agora tinha uma compreensão e percepção muito melhor em relação a diferentes gêneros musicais, porque o próprio Victor também realizou concertos em todo o continente, em vez de mentir que ele voltou do Império Sagrado e usou do reino de Siracusa que Lucien na verdade nunca tinha ido. Lucien disse a Victor que ele viajou da parte centro-sul do continente para o Estreito da Tempestade e depois voltou do mesmo jeito que veio. Como ele apreciava muito a música folclórica naquela região, ele ficou lá por um bom tempo. Ouvindo o elogio de seu próprio professor, Lucien sorriu. "Vi muitos gêneros musicais ótimos e únicos durante minha viagem. Eu gostaria de tê-los como parte da minha música. É por isso que sempre acredito que um músico deve sair do lugar em que fica de vez em quando para ver mais e experimentar mais", disse Victor, compartilhando todos os seus pensamentos com Lucien. "Posso dizer que você ainda está praticando durante os 3 anos. Você não veio até mim com uma base sólida de música, mas agora você preencheu as lacunas." 3 anos atrás, apesar de Lucien ter excelente memória e ótima coordenação corporal, ainda era difícil entender todas as partes da fundação da música. Embora ao conversar com músicos e instrumentistas comuns, Lucien estivesse bem, quando conversava com músicos mestres como Mr. Christopher e Victor, ele cometeu muitos erros. Felizmente, todos eram pessoas tolerantes, e sabiam que Lucien ainda era novo, então não deram trabalho a Lucien, mas o corrigiram de uma maneira agradável. Durante seu tempo livre em Alin e o resto de sua viagem, exceto para estudar arcanos e ensinar os aprendizes, Lucien relaxou tocando música. A maioria dos feiticeiros tinha seus próprios interesses e hobbies durante seu tempo livre. Embora ser dedicado fosse uma das principais condições para um feiticeiro ter sucesso, os feiticeiros precisavam encontrar o equilíbrio entre magia e vida. Por exemplo, a Mão da Aniquilação era um pintor notável e também um playboy. Neste momento, alguém bateu na porta educadamente. Como estudante, Lucien se levantou e abriu a porta. "Senhor Cristóvão?" Lucien ficou surpreso. Apesar de ter envelhecido bastante, Christopher ainda raspou bem a barba, como fazia 3 anos atrás. Vendo Lucien, Christopher sorriu. "Lucien, bem-vindo de volta." "Muito obrigado, Sr. Presidente." Lucien ainda chamava Christopher pelo título de presidente, embora o atual presidente fosse Otelo. Christopher brincou. Esse velho estava esperando que esse jovem o visitasse. Ele esperou por tanto tempo que decidiu vir e encontrar você. "Estou muito interessado no que você viu durante sua viagem e sua nova música." 3 anos depois, Christopher se tornou mais brincalhão. "Eu estava prestes a..." Lucien estava um pouco envergonhado. "Estou brincando." Christopher sorriu. "Na verdade, estou aqui para convidar vocês dois para assistir a um pequeno concerto realizado por um jovem. Ele é do sul de Gusta. Um jovem duro que sofreu muito, mas ainda está perseguindo seu sonho musical. Finalmente, ele chegou a alto, e eu o ouvi tocando na rua. Foi bem interessante.
Então eu o convidei para vir à associação e fazer um pequeno show. Na rua, caminhando até eles, Victor perguntou. Era muito estranho para Victor. Se esse jovem tocando na rua era tão impressionante, ele deveria ter ouvido seu nome também. No entanto, ele nunca o fez. Christopher assentiu seriamente. Ele não tem dinheiro para alugar um local. Ele tocava piano e cantava na rua. Seu estilo de música era popular no festival de música, mas a maioria dos músicos da associação o desprezava por causa de seu preconceito. A propósito, o nome dele é Franz. Eu vejo. Victor sorriu. Está começando agora? Christopher apontou para o andar de cima e assentiu. Sim, vamos. Tem gente esperando por nós. Lucien e Victor andaram cada um ao lado de Christopher. Quando eles estavam subindo, Christopher sorriu. Franz me disse que sua música deu a ele muita energia e poder. Sem sua música, ele disse que não poderia ter chegado tão longe. Lucien ficou bastante surpreso. Franz não veio de uma família rica. Seu pai era um homem comum, trabalhando em uma associação empresarial. Embora a família não tivesse dinheiro para mandá-lo estudar música, ele foi selecionado para o coral da igreja por causa de sua bela voz, e também conseguiu aprender algumas habilidades básicas de vocalização e composição. Mais tarde, ele foi expulso do coral porque se recusou a ser um castrato. Ele estudou muito música desde então. Christopher apresentou. Infelizmente, sua música não conquistou o afeto dos nobres ou do público. Depois que seu pai faleceu, sua vida ficou ainda mais difícil. Ele era um trabalhador do porto, um depositário, um barman, um bardo. A vida era difícil para o jovem de 20 e poucos anos, tanto física quanto mentalmente, até que ele ouviu sua Sinfonia do Destino e começou a ganhar dinheiro aderindo ao seu estilo de música. Agora, Victor sorriu. Que jovem durão. Esse tipo de história sempre toca meu coração. Estou muito feliz por poder ajudá-lo, disse Lucien com sinceridade. A história o tornou um pouco menos culpado. Logo chegaram ao corredor do 5º andar. No salão, muitos músicos, instrumentistas e estudantes de música se reuniram aqui por curiosidade. Todos se perguntavam que tipo de jovem poderia conquistar o apreço do Sr. Christopher. Embora o salão estivesse quase cheio, a primeira fila de assentos ainda permanecia vazia. Eles foram guardados para os melhores músicos. Senhor Presidente, Senhor Vencedor, Senhor Evans. Quando eles entraram no salão, todos os músicos se levantaram e os saudaram. Eles os observaram caminhando em direção à primeira fileira. Logo, o pequeno concerto começou. Franz, vestindo terno preto, subiu no palco animadamente. Ele se curvou para o público muitas vezes. Ele tinha cerca de 5 anos, com rosto fino e cabelo preto encaracolado e emaranhado. Seu rosto parecia muito sério, como se ele estivesse rezando na igreja. Ele olhou para os músicos famosos sentados na frente. Franz sabia que eram o Sr. Christopher e o Sr. Victor. Mas quem era o jovem? Logo ele percebeu quem era esse jovem. Suas mãos começaram a tremer e ele teve que respirar fundo algumas vezes para se acalmar. Então, ele se sentou na frente do piano. Um castrato veio para o centro do palco. A melodia da peça de piano era como um riacho fluindo. As letras poéticas cantadas pelo castrato eram tocantes. A estrutura da peça para piano era completa e cheia de variedades. As emoções profundas na música combinavam perfeitamente com o piano. O público no salão estava imerso na melodia. Alguns estavam balançando a cabeça levemente junto com a música. As músicas de diferentes estilos conquistaram completamente o coração das pessoas presentes. O salão estava quieto. Nenhum músico jamais pensou que um jovem pudesse dar nova vida às canções de bardo e esse grande senso de elegância. Quando a primeira parte do show terminou, Franz estava no palco, esperando os comentários dos músicos nervosamente. Isso fazia parte do pequeno concerto. Christopher sorriu. Evans acabou de voltar. Deixe-o dizer algo primeiro. As mãos de Franz estavam apertadas. Ele estava além de nervoso. Lucien tentou ser humilde na frente do Sr. Christopher, mas o presidente insistiu. Então, Lucien sorriu e disse: a música nos levou a um novo mundo, fazendo-nos esquecer a forma comum das músicas comuns. Este foi um comentário muito alto, e esse comentário veio de seu ídolo. Franz acenou levemente com a mão direita de grande alegria. Havia lágrimas em seus olhos. Lucien continuou: você explorou muito as formas possíveis de músicas, o que é um novo caminho à nossa frente. Eu tenho algumas ideias sobre o desenvolvimento de versos longos em músicas, e espero que possamos ter uma boa conversa após o show. Lucien foi inspirado pelas canções de Franz. Claro. Muito obrigado, Sr. Evans.
Você pode não saber disso, mas devo dizer que durante os dias mais sombrios da minha vida, quando eu estava prestes a terminar minha vida musical, foi sua Symphony of Fate que me salvou. Foi quando eu ouvi. Capítulo 287. Capítulo 287. Reunião. Franz se emocionou com a lembrança. Trabalhei muito duro. Também ficava acordado a noite inteira estudando música e compondo. Logo, meu corpo ficou fraco e minha mente ficou incomodada. Eu não conseguia me concentrar. As pessoas ao meu redor diziam que eu era como um cadáver ambulante, e todos me diziam para desistir da música, embora soubessem que minha música não era tão ruim, eu também sabia. Eu não podia alimentar minha mãe e meus irmãos e irmãs com música. Eu estava tão sobrecarregada com a pressão da vida. Eu estava no meu limite todos os dias. Eu estava prestes a desistir do meu sonho, porque eu não podia viver apenas para mim. Eu ainda tinha uma família. Franz parecia que ia chorar. Muitos músicos e estudantes presentes sentiram o mesmo. Eles sabiam o quão difícil era esse caminho e quão grande era a pressão sob a qual estavam. Eles estavam enfrentando fadiga contínua o tempo todo, esperando o dia em que seu talento seria revelado. Claro, eles tinham que admitir que as dificuldades que enfrentavam não eram nada comparadas ao que Franz havia experimentado. Portanto, todos ficaram mais determinados a trabalhar duro e manter seu sonho até que um dia pudessem estar no palco como Franz. Em sua mente, Franz, depois de mostrar suas grandes habilidades de tocar piano e receber elogios do Sr. Evans, já havia se tornado um músico de sucesso. A atenção que Franz estava recebendo agora pode ser comparada à época em que o Sr. Evans era muito elogiado pelo Sr. Christopher. Olhando para o jovem no palco, Lucien também se comoveu. Se ele não tivesse corrido o grande risco de melhorar seu poder espiritual e, portanto, fortalecer sua memória, mesmo tendo a biblioteca de espíritos, Lucien ainda teria grandes dificuldades para estudar música naquela época. Sem uma base de conhecimento musical adequada, embora Lucien tivesse as grandes obras-primas na biblioteca, ele não ousaria apresentá-las ao público. Lágrimas brotaram nos olhos de Franz. Olhando para o Sr. Evans, Sr. Christopher e Sr. Victor, ele acrescentou: quando eu estava prestes a desistir do meu sonho musical, decidi ir a um show barato como minha despedida da carreira que amo. No entanto, subestimei minha paixão pela música. Quando eu estava no concerto, quando meu coração era tomado pelas sinfonias, sonatas e concertos, percebi que o sentido da minha vida depende da música. A grande dor me cobriu, então eu estava prestes a sair. Mas nessa hora, ouvi a abertura de Tirar o Fôlego de Symphony of Fate. O ritmo intenso e o ritmo me dominaram, assim como todos os grandes fardos da minha vida. Mas na sinfonia, ouvi grande determinação. Ouvi coragem heróica. Eu ouvi o Sr. Evans me perguntando: você vai desistir e se render à vida? É a vida que te faz desistir da música ou é você mesmo? Você vai lutar ou recuar como um covarde? Quando a sinfonia terminou, encontrei a resposta. Depois daquele dia, deixei meu trabalho e me tornei um bardo. Honestamente falando, eu sempre desprezava os bardos naquela época. Toda vez que eu sentia que tinha chegado ao meu limite, eu tocava Symphony of Fate e Pathetic para mim. Aos poucos, as coisas começaram a melhorar. Comecei a ser capaz de sustentar minha família e me senti livre para perseguir meu sonho. Franz colocou a mão direita no peito e fez uma reverência para Lucien com grande respeito. Sem você, Senhor, sem sua crença e coragem em sua música, eu nunca poderia ter ido tão longe. Você é meu verdadeiro mentor, e é uma grande honra tê-lo aqui ouvindo meu primeiro show na minha vida. Obrigado novamente, Sr. Evans. Aplausos trovejantes ecoaram no salão. Você é o único que tomou a decisão certa, disse Lucien emocionalmente. Então, tanto Christopher quanto Victor também deram bons comentários a Franz. Mais tarde, este jovem encorajado revelou seu estilo musical único na parte sinfônica. Embora sua música ainda não estivesse madura, os verdadeiros sentimentos e a grande esperança contida em sua música eram como uma brisa suave de primavera que acalmava o coração de todos. Quando Lucien ouvia atentamente a sinfonia de Franz, 3 senhoras entraram no salão. Uma tinha cabelos ruivos e lábios carnudos. Um tinha olhos verdes e parecia doce. E o de cabelo preto parecia maduro e elegante. Felicia, Helena e Grace, depois de ouvirem a notícia de que Lucien estava de volta, chegaram apressadamente ao salão ao mesmo tempo. Depois de ver o jovem músico sentado na primeira fila, todos soltaram um suspiro de alívio. Era ele. Lucien percebeu que seus amigos haviam chegado. Ele se virou e sorriu. Então, ele colocou o dedo nos lábios para deixar as senhoras ficarem quietas e curtirem a música primeiro. Felicia, a nobre jovem de 3 anos atrás, agora parecia muito mais madura.
Aparentemente, sua viagem com o Sr. Victor a ensinou muito. A aparência de Helena também mudou muito. Seu rosto um pouco cansado e seu penteado elegante a faziam parecer doce e bonita. Grace estava agora em um estado muito mais relaxado depois que o fardo pesado em sua mente foi removido. 3 anos se passaram. Embora muitas vezes vissem o nome de Lucien nos jornais, ainda se sentiam um pouco estranhos ao enfrentar Lucien. E Lucien sentiu o mesmo. Após o show, Lucien marcou um encontro com Franz no dia seguinte para falar sobre o desenvolvimento de música baseada em versos longos. Então, ele visitou o endereço familiar, não, 12 Neva Street junto com o Sr. Victor e seus amigos. Victor ia almoçar para dar as boas-vindas a Lucien em seu lugar. Depois que Victor saiu para falar com seu mordomo, o Sr. Ati, Felicia e Helena, que permaneceram em silêncio no caminho de volta, finalmente falaram com ele. Bem-vindo de volta, Lucien. Fazia muito tempo e eles não tinham ideia por onde começar e como deveriam falar com Lucien. Senhor Evans, obrigado pela carta. Grace também mostrou seu apreço. Lucien sorriu e começou a falar sobre algumas das experiências interessantes que teve durante a viagem. Aos poucos, eles começaram a ficar mais confortáveis. Nesse momento, uma criada abriu a porta do quarto e uma mulher forte e grande, usando um vestido longo e justo, entrou correndo. Ela deu um grande abraço diretamente em Lucien e soluçou. Finalmente você está de volta. Achei que você conhecesse ladrões e lobos. Depois de receber a mensagem de Victor, ela veio às pressas com Joel e Ivan. Alisa, solte Evans. Joel sorriu. Ele não tem medo dessas coisas. E, bem-vindo de volta. A vida nobre não retardou o envelhecimento de Joel. Muitos anos de trabalho duro lhe trouxeram mais algumas rugas. Eu senti falta de todos vocês todo esse tempo, disse Lucien emocionalmente. Joel disse ao filho. Ivan, vamos lá, diga olá para Lucien. Ivan tinha mudado muito. Para ser mais específico, ele deve ser o que mais mudou. Ele agora tinha crescido um pouco mais alto que Lucien, parecendo seu irmão mais velho e seu pai. O rosto adolescente de Ivan começou a ficar bonito e a ter barba. Olhando para Lucien, Ivan parecia bastante tímido, como se estivesse enfrentando um estranho. Abaixando a cabeça, Ivan disse a Lucien, bem-vindo de volta. 3 anos era muito tempo para Ivan. Era normal que um jovem adolescente agora se sentisse um tanto tímido. Depois de conversar um pouco, Lucien começou a se sentir um pouco exausto por enfrentar o esforço de tia Alisa para tentar encontrar uma esposa para ele e instá-lo a ter filhos. Então ele pediu licença para ir ao banheiro. Neste momento, Grace o seguiu. Eu tenho algo para lhe dizer, Sr. Evans. Grace baixou muito a voz. Sim? Lucien ficou um pouco surpreso. Depois que cheguei a alto, uma vez um homem com cara de palhaço me perguntou secretamente sobre você. Grace foi direto ao ponto. Capítulo 288. Capítulo 288. Teste. Um homem com cara de palhaço? O que ele te perguntou? Lucien franziu a testa. Ele se perguntou se alguém aqui sabia que ele já era um feiticeiro. Grace balançou a cabeça seriamente. Eu não tenho ideia de quem ele é. Seu olhar assustador me deixou além de nervoso. Desculpe, Sr. Evans, não resisti. Ele me perguntou como eu o conheci em Sturk, como consegui sua ajuda e como você me apresentou ao Sr. Christopher e Victor. Certo, ele também me perguntou se naquela época havia mais alguém com você. Eu sinto muito, Sr. Evans, eu estava com medo que ele pudesse me matar, então eu contei tudo a ele. Eu sabia que isso poderia lhe trazer problemas, mas eu realmente não consegui me controlar naquele momento. Desculpou-se Grace sinceramente. Lucien ouviu com atenção e assentiu levemente. Aos meus olhos, isso pode trazer problemas para você. Agora, outra pessoa sabe que uma vez você usou meu nome para se promover sem minha permissão. Mas como isso aconteceu há muito tempo e agora você já é um músico conhecido, posso ganhar uma boa reputação com isso. Outras pessoas me conhecerão como sendo generoso e perdoador. Grace sorriu e então disse. Felizmente, eu não disse ao palhaço que, para ter seu perdão, você me pediu para enviar a mensagem para Graneove. Em vez disso, eu disse a ele que você teve misericórdia de mim, e passamos uma noite juntos. Eu disse isso a ele porque estava com medo de que ele não acreditasse que você me perdoou apenas por causa da generosidade. Quando ela estava dizendo, Grace observou cuidadosamente a expressão facial de Lucien. Lucien respondeu seriamente. Não havia nada realmente a esconder. Eu estava apenas tentando ajudar um amigo meu a chegar ao Sr. Graneove naquele momento.
O que você disse não pode prejudicar minha reputação. Enquanto o Visconde Higgs ainda estivesse lá, e enquanto Graneuve ainda estivesse escondendo sua verdadeira identidade adequadamente, mesmo que Grace contasse toda a história ao estranho, eles deveriam ficar bem. Lucien disse a Grace para manter isso em segredo naquele momento, principalmente por ter cuidado com Graneuve. Sinto muito, Sr. Evans. Eu era o único que tinha uma mente sombria. Grace se desculpou apressadamente novamente. Achei que esconder esse segredo para você era muito importante, pois você me pediu para fazer isso. Está bem. A expressão facial de Lucien era gentil, eu entendo. Só não faça isso nunca mais. Você é definitivamente um músico generoso e perdoador. Grace relaxou um pouco. Eu tenho que voltar para a sala agora, ou eles pensariam que há realmente algo entre nós. Observando Grace saindo do corredor, Lucien deu um sorriso calmo. Em sua mente, Grace nunca foi uma pessoa de força de vontade. Em vez disso, embora ela fosse relativamente talentosa na música e no piano, ela poderia cair em tentação de tempos em tempos. Além disso, Lucien não achava que Grace colocaria sua vida em risco por causa de sua apreciação por Lucien. Portanto, Lucien não acreditaria que Grace fosse capaz de esconder a parte principal na frente do perigo com risco de vida. Indo para o banheiro, Lucien pensou consigo mesmo. Nightwatch, um investigador da mão da palidez, ou chifre argênteo, um homem de inteligência do ducado? Lucien argumentou que o homem não deveria ser um investigador de Argenthorn porque Argenthorn não esperaria até que Grace chegasse a Alto. Além disso, como o departamento de inteligência do ducado estava agora sob o controle de Natasha, não havia necessidade de ela investigar Grace. Para os dois restantes, a ronda noturna ou a mão da palidez vieram, sem dúvida, sem boas intenções. Ainda assim, desde quando eles notaram a conexão, o que aconteceu durante a festa da morte deve ser apenas entre os necromantes e o Visconde Carendia. Portanto, Lucien fez uma conclusão grosseira. Ele acreditava que essas pessoas ainda não tinham provas precisas para provar que o grande músico era um feiticeiro, ou ele não poderia desfrutar da paz temporária agora. Enxugando as mãos com o lenço, Lucien deixou de lado seus muitos pensamentos e voltou para a sala. Durante a agradável hora do almoço, Lucien, então, além de Moonlight Storm, você tem outras composições novas? Victor tomou um gole de vinho e sorriu. Tenho certeza de que a música folclórica inspirou muito você. Estamos todos ansiosos por isso. Ouvindo o que Victor disse, todas as pessoas ao redor da mesa olharam para Lucien com grande expectativa, exceto Ivan, que ainda estava comendo de maneira contida. Eu tenho outras 2 peças de sinfonia. Uma delas está quase pronta, mas ainda precisa de alguns retoques finais de acordo com o resultado da apresentação da banda, respondeu Lucien, enquanto pensava no que aconteceu antes. Como a inspiração vem da música folclórica, a nova sinfonia tem uma estrutura menos rígida. Talvez receba amplas críticas. Por causa da conversa antes do almoço, Felicia agora se sentia mais à vontade para conversar com Lucien. Entre os muitos títulos que você tem, Lucien, eu gosto mais da inovação. Estamos sempre esperando que você crie algo novo, em vez de seguir o caminho comum. 3 anos depois, ela agora era mais acessível como uma dama nobre e também mais bem-humorada agora. Sim, Evans, estou realmente ansioso pela sua nova sinfonia. Sua tia e eu crescemos no sul do ducado e nunca saímos de Alto depois que decidimos morar aqui. Então eu realmente não tenho muitas chances de aprender música de outros países. Falando sobre música, Joel sentiu-se sinceramente feliz, pois seu rosto estava brilhando de emoção. Como instrumentista comum, Helena ainda tinha vergonha de falar na frente de outras pessoas. Depois que todos fizeram seus comentários, Helena perguntou a Lucien com um sorriso doce. E a outra música? Você vai segurar seu show de retorno até depois de terminá-lo? Para um grande músico como Lucien, enquanto ele quisesse dar um concerto, o psalmal estava sempre disponível. Todos eles olharam para Lucien, e até Ivan também largou sua gente e sua faca. Está quase lá, mas ainda preciso de um tempo. Talvez 2 ou 3 semanas, disse Lucien, cuja mente estava cheia de pensamentos sobre o palhaço. Incrível, disse Grace animadamente. Há inúmeras pessoas esperando pelo seu segundo show. Os parentes e amigos de Lucien ao redor da mesa sorriram e assentiram. Depois desse almoço, a notícia de que o talentoso jovem músico Lucien Evans faria seu segundo show em um mês seria do conhecimento de todos em Alto. Depois de se despedir de Helena, Grace voltou para a vila do jardim que alugou em Jesus. Em Sturk, ela economizou bastante dinheiro. Ignorando os cumprimentos de seus servos, Grace caminhou apressadamente para seu quarto e se trancou no quarto. Assim que ela fechou a porta, Grace desabou na cama.
Fios pretos extremamente finos se retiraram de seu corpo como marés. Depois de um tempo, Grace saiu da cama e murmurou para si mesma: por que estou tão cansada hoje? Eu fiquei muito animado vendo o Sr. Evans. Por que eu estava agindo assim com ele? Na minha cabeça, eu estava tentando seduzi-lo. Isso não está certo. Embora eu o admire, na verdade também tenho medo dele. Em uma casa aleatória, um rosto de palhaço sorridente de repente deu vários suspiros. Era muito desgastante controlar uma pessoa remotamente por muito tempo. Líder, você encontrou alguma coisa? Uma voz feminina gentil perguntou ansiosamente. Capítulo 289. Capítulo 289. Aproveitando a chance. O sorriso assustador na máscara de palhaço nunca mudou, mas a voz que vinha de trás era bastante profunda. Na verdade não. Lucien Evans parecia ser bastante franco e aberto com o motivo de ter enviado a mensagem para Granelve usando Grace. Talvez não seja ele quem estamos procurando. Você realmente acha isso? Ele é o único que podemos investigar agora que está diretamente relacionado com o professor, disse a sacerdote de batalha, Juliana, que abaixou a cabeça em desânimo e segurou alguns de seus cabelos pretos em sua mão inconscientemente. Professor era apenas um codinome, e já não era muito usado. Se eles perdessem a pista aqui, eles teriam que usar os espiões no Congresso de Magia para roubar arquivos para eles, o que os grandes cardeais nunca permitiriam, já que era um desperdício de recursos. Minsk, o dragão vermelho, rosnou como um dragão de verdade. Impossível. Lucien Evans com certeza tem algo a ver com o professor. Pelo menos ele sabe quem é o professor. O professor apareceu pela primeira vez porque havia aprendizes pedindo informações a ele. Então o professor nos arrastou para a luta contra o chifre argênteo. Ele matou o traidor e também o tio e a tia de Lucien Evans foram resgatados. Durante a ausência de Lucien, o professor nunca mais apareceu. Ouvindo as palavras de Minsk, tanto Juliana quanto Land balançaram levemente a cabeça. Minsk estava apenas tentando justificar sua opinião, e o que ele disse não era completamente verdade. Por exemplo, depois de matar o traidor, o professor nunca apareceu, e Lucien deixou a Alto quase meio ano depois. Embora o raciocínio de Minsk não seja tão convincente, não devemos esquecer a mensagem da paróquia de Djibouti. Felipe e professor, os dois homens famosos da lista de limpeza, uma vez apareceram juntos na terra outrora possuída por Wilfred, disse Clown. Antes, a igreja não sabia sobre a festa da morte. No entanto, o fato de Felipe ter forçado seu caminho através do Estreito da Tempestade liderando um bando de feiticeiros irritou a igreja, e eles também perceberam que eram todos necromantes seguindo o antigo sistema de magia. Então a igreja começou a investigar intensamente a área outrora possuída por Wilfred, já que era o único lugar que podia reunir tantos necromantes. Mesmo que Felipe tenha feito uma boa preparação antes de partirem, enfrentando a busca focada da igreja, finalmente um aprendiz de magia foi pego pela ronda noturna. Portanto, embora a Inquisição não conseguiram obter a lista de nomes para a festa da morte, eles ainda obtiveram as informações básicas do aprendiz. Havia dois homens famosos participando do evento. Um era mão de reabilitação, e o outro era professor. Envolvendo dois homens na lista de limpeza, a paróquia de Djibouti enviou a informação para a cidade santa, Lance. Em seguida, o cardeal responsável transmitiu a mensagem a todas as paróquias e inquisições. Outros podem não saber, mas estamos observando Lucien Evans há tanto tempo. Ele estava em Djibouti ao mesmo tempo, exatamente na área de Wilfred. Essa foi a hora exata em que o professor compareceu à festa da morte. Clown levantou a voz com raiva. Mas quando relatamos isso à Inquisição Violeta, eles não se importaram. Eles disseram que não havia provas suficientes e nem se deram ao trabalho de fazer alguma investigação. Você não sabe por quê? Acho que, como o Inquisidor disse, a maior chance deve ser que a princesa tenha enviado o professor para proteger Lucien Evans no caminho, disse Land, o cavaleiro caçador de demônios, que não era tão emotivo quanto o palhaço. A Inquisição de uma paróquia tinha 3 posições principais: executor, censor e árbitro. No entanto, as paróquias poderosas, para controlar todas as inquisições, sempre enviavam um cardeal para cada inquisição, que era quem realmente detinha o poder. Minsk rosnou. Além de todas as coincidências, se Lucien Evans não tem nada a ver com o professor, estou disposto a ser mandado para o inferno. Land, estou lhe dizendo, aquelas pessoas na Inquisição não querem irritar a princesa, é por isso. A princesa Natasha era uma fiel seguidora, a futura duquesa de Violet, um peso importante no equilíbrio do poder entre os nobres e a igreja. A Inquisição não vai investigar seu doce amante só porque um mago de nível médio matou alguns observadores noturnos inúteis.
Você me diz, Land, você esqueceu a morte de Salvador? Ele morreu no caminho para salvar Natasha, e seu corpo foi reduzido a cinzas. Disse Palhaço com uma voz triste. Naquela época, apenas alguns grandes cavaleiros estavam perseguindo Natasha. Salvador podia voar, e ele tinha itens divinos poderosos, mas ele foi morto assim, antes que alguém pudesse vir ajudar. Adivinha quem ele conheceu naquela época e quem o matou? Os músculos do rosto de Land se contraíram um pouco e ele enterrou a cabeça. Não sei. Ao ouvir as palavras de Clown, Juliana foi a mais triste entre todos os vigias noturnos. Ela soluçou. Nenhuma inquisição se importa. Nosso líder, um pastor de nível 5 morreu e ninguém nunca tentou investigar isso completamente. A princesa só ficou presa por 3 anos. A vida de um guarda devoto de Deus só merece isso? Escolhi ser um vigia noturno por causa da sentença do cano. Ao pé do trono de Deus, todos os seus devotos cordeiros serão iguais. Mas agora finalmente percebi que cordeiros nunca são iguais. Embora eu ainda prefira acreditar que essa não é a vontade de Deus. Ao ouvir isso, enquanto cruzavam na frente do peito, todos oraram. Só a verdade vive para sempre. A maneira como Clown e Minsk desenharam a cruz estava mais próxima da cruz clássica antes do calendário santo. Em seguida, o que devemos fazer com Lucien Evans? Land se acalmou um pouco depois de orar. Clown se virou para olhar para Land. Nós atacamos diretamente Lucien Evans para ver se ele é um feiticeiro ou não. O que? Land não esperava que Clown fosse tão louco, isso irritaria Natasha tanto. Agora ela é uma cavaleira radiante com o título bem conhecido, a espada da adjudicação. E a maré azul, Camille, sempre a segue. Os dois podem destruir diretamente toda a ronda noturna no ducado, e a Inquisição não vai nos proteger com certeza. Depois de se tornar um cavaleiro radiante, Natasha também recebeu seu próprio título de honra. Clown riu, como um palhaço realmente assustador. Claro, eles podem, mas nem sempre podem ficar de olho em Lucien. Eu sou um grande cavaleiro de nível 5, tenho minha própria maneira de fazer isso. Não importa quem Natasha enviou para proteger Lucien em alto, eles dificilmente deveriam estar acima do nível de grande cavaleiro. Eles não perceberiam como eu me aproximo de Lucien. Não se esqueça de como eles me chamavam antes, eu era a marionete assassina na Cordilheira das Montanhas Sombrias. Tudo o que preciso fazer é entrar secretamente na casa dele, controlar sua mente e obter as informações que quero. Se Lucien só tem o poder de um cavaleiro em treinamento como o que sabemos sobre ele, isso deve ser apenas um pedaço de bolo. Se ele lançar feitiços mágicos, é exatamente isso que estamos esperando. Olhando para a máscara de palhaço assustadora, Land não conseguiu dizer não. Ele assentiu levemente. Alguns dias depois, tarde da noite, uma figura quase invisível entrou secretamente na vila do jardim de propriedade de Lord John. Os guardas do departamento de inteligência não notaram nada de especial. No corredor, uma empregada descia as escadas segurando um castiçal. Hoje cedo, ela deixou um pedaço de seu acessório na sala de estar, então ela voltou às pressas e tentou encontrá-lo de volta. A fraca luz das velas e a temperatura do início da primavera deixaram a empregada um pouco assustada. De repente, o vento balançou levemente a cortina e a empregada estremeceu. Ela viu alguma figura ilusória piscando, como um fantasma. No entanto, um segundo depois, quando a empregada olhou em volta, não havia nada lá. A empregada voltou apressadamente para seu quarto, desenhando uma cruz na frente do peito. Ela decidiu vir para a sala no dia seguinte. A porta do quarto de hóspedes onde Lucien morava se abriu silenciosamente e uma máscara de palhaço assustadora apareceu na escuridão. Palhaço, vestindo uma fantasia colorida e luvas pretas lisas, levantou as mãos e começou a mexer os dedos como se estivesse tocando piano, como se estivesse procurando os fios invisíveis no ar. De repente, na cama, o corpo de Lucien saltou para cima. Seus braços e pernas pareciam distorcidos. No entanto, uma luz prateada brilhou ao redor de suas mãos, e os fios invisíveis foram separados. Grande cavaleiro de nível 5? Palhaço ficou muito surpreso. Em um momento, ele ficou nervoso, porque diante de um grande cavaleiro, ele poderia não ter muitas chances de vencer. No entanto, logo Clown percebeu que o poder vinha de um item extraordinário que Lucien estava usando. Não importa quem, professor ou Natasha, deu isso a Lucien, isso foi muito generoso. Aproveitando a chance, a mão esquerda de Lucien separou os fios de sua garganta e gritou bem alto: "Assassino!" A voz do jovem músico se espalhou bem. Embora tenha tentado, Clown não conseguiu controlar completamente o músico. Em vez disso, Lucien conseguiu pegar a espada azul para se proteger dos muitos fios no ar. Sabendo que o poder vinha apenas de um item mágico ou divino, Clown estava confiante de que ainda tinha a chance de cumprir sua tarefa.
No entanto, os guardas secretos do Departamento de Inteligência, antes que Juliana e Minsk pudessem fazer qualquer coisa, já haviam acendido o sinalizador. A luz do fogo de artifício iluminou o céu. Olhando para o rosto de Lucien por 2 segundos, Clown se virou e pulou pela janela. Ele correu o mais rápido que pôde na escuridão, pois sabia que se perdesse mais um segundo, a princesa ou Camille definitivamente viria atrás dele. Lucien não usou magia. Agora ele estava usando a espada para cortar os fios do boneco. Os fios podiam não apenas controlar o corpo, mas também penetrar no corpo para ferir os órgãos. Você está bem, Sr. Evans? Um guarda entrou correndo em seu quarto e perguntou preocupado. Um pensamento passando, Lucien começou a tossir com força para deixar o sangue sair de sua garganta. Eu estou bem, apenas alguns pequenos ferimentos. Facebook, Twitter, Google tem. Capítulo 290. Capítulo 290. O último movimento. Vendo que o canto da boca, queixo e peito do Sr. Evans estavam cobertos de sangue, o guarda insistiu. Espere aí, Sr. Evans. Você tem alguma poção médica? Eu tenho um aqui. Pegue. Se você ainda não se sentir bem, pedirei a ajuda do bispo da Catedral Dourada. Claro que Lucien não queria que o bispo viesse, então ele dolorosamente pegou uma garrafa de poção de cura e bebeu lentamente. Então, ele acenou com a mão e disse: não é um problema. Eu também sou um cavaleiro. Sem problemas. O assassino realmente não me machucou. Ao ouvir que Lucien ainda conseguia falar bem, mas apenas tossindo um pouco, o guarda se sentiu mais relaxado. Ele puxou sua espada e ficou com Lucien, no caso de haver outro assassino vindo para o Sr. Evans. O guarda também lembrou a Lucien. Sr. Evans, alguns poderes das trevas são assustadores. Embora às vezes não se sinta gravemente ferido, seus órgãos podem ser gradualmente corrompidos ou envenenados. E quando aparecer, será tarde demais. Mesmo um cardeal de manto vermelho não seria capaz de fazer nada com ele. Então, Sr. Evans, você provavelmente ainda quer que um bispo verifique para você amanhã. Obrigada. Veremos então. Lucien fingiu ser bastante teimoso. Tudo bem, assentiu o guarda. Muitas pessoas eram assim. Eles tinham medo da morte, mas também tinham medo de visitar médicos ou bispos. Eles temiam que pudessem ter alguns problemas, mas também não queriam saber quais problemas eles tinham. Um pouco depois, Alisa e Joel, seguidos por seus guardas, correram para o quarto de Lucien. Vendo que Lucien estava bem, eles soltaram um longo suspiro de alívio. Quem é o bastardo? O bastardo queria te matar. Você é apenas um músico. Alisa tinha lágrimas nos olhos. Espere. Um de seus concorrentes enviou o assassino? Pare, Alisa. É impossível. Nenhum músico poderia pagar um assassino de nível de grande cavaleiro. Joel recebeu algumas informações do guarda. O que você viu, Evans? Nessa hora, Natasha e Camille chegaram. Natasha cheirou o ar, então ela ficou muito séria. Lucien, você viu o assassino? Eu vi apenas uma figura. Parecia familiar. Talvez ele seja de Argenthorn. Na frente de outras pessoas, Lucien não disse exatamente o que viu. Ele colocou a culpa em Chifre Argenteu por causa do que aconteceu antes. Chifre Argenteu. O rosto de Alisa ficou pálido, e ela deu um passo para trás. Ela nunca poderia esquecer o dia em que um de seus dedos foi cortado. Os punhos de Joel se apertaram. Sua voz profunda soava extremamente irritada. Eles ainda estão vindo atrás de você. Na verdade, Argenthorn realmente não tem nada a ver com isso. Depois de enviar Joel e Alisa de volta ao quarto e dispensar todos os guardas, Natasha olhou para Lucien e perguntou com um sorriso no rosto. Então, o que aconteceu? Havia realmente um assassino? Ou era apenas parte do seu plano para matar a identidade do músico? Havia realmente um assassino. Provavelmente um grande cavaleiro de nível 5, usando luvas pretas e uma máscara de palhaço, disse Lucien honestamente. Soa familiar. O líder dos vigias noturnos, palhaço, disse Camille seriamente. Eu ouvi algumas vezes. As informações de um vigia noturno eram estritamente seladas, e apenas os líderes de uma inquisição ou cardeais de uma paróquia podiam ter acesso a elas. Vigilantes da noite chamavam uns aos outros por seus pseudônimos. Aqueles vigias noturnos estavam andando na escuridão por um longo tempo, protegendo seus rostos com máscaras e capuzes. Então Natasha não tinha certeza de quem era Clown, e Lucien também não. Lucien não tinha ideia, durante a luta entre Argenthorn e a Nightwatch, quantos Nightwatchers realmente sobreviveram e quem eles eram. Entendo. Lucien teve sentimentos mistos ao ouvir isso. Por um lado, ele se sentia preocupado, pois sabia como aqueles vigias noturnos agiriam quando ele se tornasse seu alvo.
Por outro lado, ele também se sentiu um pouco aliviado, porque a maneira como o palhaço veio e tentou testá-lo mostrou o fato de que aqueles cardeais não faziam parte dessa coisa, ou aqueles cardeais poderiam facilmente usar feitiços divinos para examinar Lucien, digamos, durante uma festa ou concerto, e tirar diretamente a conclusão. Ele é um dos vigias noturnos que sobreviveram naquela noite na Floresta Negra de Meuser, disse Camille com um rosto frio. Ela não gostava totalmente do professor. Agora eu me lembro. Natasha bateu palmas. Lucien finalmente percebeu por que aqueles observadores noturnos o estavam rastreando. A perda que ele trouxe para os observadores noturnos foi enorme. Isso pode ser uma coisa boa. Eu ia pedir para outra pessoa conduzir o show para fazer as pessoas saberem que você está muito doente. Então, após o show, poderíamos anunciar sua morte, disse Natasha. Para que você não seja checado por alguns cardeais vestidos de vermelho que suspeitaram de você durante o show. Agora, não precisamos nos preocupar. Isso é bom. Embora eu pudesse suprimir o poder em minha alma usando a bênção no Salão dos Salmos na frente daqueles cardeais vestidos de vermelho, na frente de Sard, o São Cardeal, não direi que terei sorte. Da última vez que o vi, eu era apenas um aprendiz, então a diferença poderia ser ignorada, mas agora sou um quarto círculo. Eu realmente não me sinto segura em pé na frente dele. Natasha parecia séria. Desde que a Gran Cruz entrou em colapso, o Santo Cardeal nunca mais apareceu em nenhum evento ou concerto. Ele só participou do conclave do Grande Cardeal uma vez. Então, você não precisa se preocupar. Mesmo que ele venha, você ainda tem tempo suficiente para fingir que está doente e pedir a outra pessoa que conduza por você. Ela parecia se preocupar com o estado de saúde de Sard. Então, a expressão facial de Natasha mudou. Esfregando o queixo, ela perguntou surpresa. Espere, você disse que é um feiticeiro do quarto círculo? Como isso estava relacionado ao segredo do mundo das almas e do reino? Lucien não mencionou isso para Natasha durante a conversa. Às vezes, um grande perigo pode despertar o potencial da alma, como o que aconteceu comigo nos esgotos, explicou Lucien, o que era uma boa desculpa. Bom para você, você ainda está há 2 meses de completar 21 anos, mas já é um quarto círculo. Mesmo nos 100 anos em que o Congresso vem produzindo muitos talentos, você é um dos mais destacados. Natasha sentiu-se sinceramente feliz por sua amiga. Você deve ter um grande dom nos arcanos, e tenho certeza que seu caminho futuro será ainda mais brilhante. Lucien sorriu, isso não é nada comparado ao que você conseguiu. Eu me lembro que quando você tinha 18 anos, você já era um grande cavaleiro, e então você atingiu o nível 5 aos 21. Fico feliz em ouvir seu elogio, Lucien. Mas para os cavaleiros, embora a força de vontade e o espírito do cavaleiro sejam importantes, a bênção também desempenha um papel significativo. Fui treinado de maneira difícil, mas minhas bênçãos mistas me ajudaram mais naquele momento. Então, eu diria que fiquei mais orgulhosa quando me tornei uma cavaleira radiante, o que foi uma evidência melhor para mostrar minha força de vontade, disse Natasha honestamente. Lucien sorriu. Há pessoas que nascem com bênçãos misturadas, mas nunca conseguem despertar o poder. Claro, eu sou dotado como um cavaleiro, disse Natasha com orgulho. Então eles começaram a falar sobre seu plano a seguir. Em uma casa, usando a máscara assustadora, Clown entrou na câmara melancolicamente. Líder, o que o árbitro disse? Perguntou Juliana apressadamente. Lendre e Minsk também olharam para Clown de forma preocupada. Estava totalmente fora da expectativa de Clown que Lucien tivesse um item de qualidade extraordinária de nível 5 muito precioso e uma espada de pelo menos 4º nível com ele. O palhaço falhou. O pior foi que Lucien o viu, sua máscara e luvas pretas. A Inquisição logo recebeu a séria reclamação de Natasha. Palhaço balançou a cabeça. O árbitro disse que era chifre argenteu fingindo ser um observador noturno. Afinal, eles não querem que isso seja conhecido por mais pessoas. Eles querem escondê-lo o máximo possível. Mas o árbitro também não me ouviu. Ele me deu o aviso mais severo. Se isso acontecer uma segunda vez, serei colocado no tribunal secreto. Estamos desistindo assim? Outros observadores noturnos perguntaram, sentindo-se bastante relutantes. Palhaço olhou pela janela e disse em voz baixa: acordei na escuridão. Seguindo as palavras de Deus, tornei-me um vigia noturno. Não importa o quão louco eu fosse, desde que me tornei um vigia noturno, tenho lutado contra o mal. Então, mesmo que eu não consiga o apoio da igreja, não vou desistir. Não posso simplesmente deixar o professor aproveitar sua vida depois de matar tantos de nós. Minha crença não me deixa desistir. A princípio, Clown sentiu que o professor o fez perder a cabeça, mas agora, sua crença e fé primitivas foram desafiadas. Os outros 3 também concordaram.
Palhaço se virou e olhou para eles. Ok. Então vamos esperar até que outra chance chegue. A tosse forte de Lucien fez com que Franz, que estava ajudando Lucien com a letra usando um longo verso, ficasse muito preocupado. Vamos fazer uma pausa, senhor? Perguntou Franz. Podemos continuar quando você se sentir melhor. O rosto de Lucien estava pálido, mas ele balançou a cabeça com firmeza. O último movimento está quase lá, e eu sinto a paixão e a inspiração ainda mais forte saindo da minha vida. Não quero parar e não posso. Você entende, Franz?